Meus irmãos e irmãs, nós estamos no domingo, dia do Senhor, 10º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão afora à tua procura? Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no domingo, dia do Senhor, dia de nós podermos agradecê-lo, louvá-lo, na celebração da Santa Missa, na sua paróquia, na sua comunidade, você pode participar realmente desta Eucaristia, presença real do Senhor, na escuta da sua palavra, essa mesma então que nós estamos escutando e que você irá reescutar lá quando você for na sua paróquia, na sua comunidade. Vocês perceberam hoje que Jesus está numa atividade muito intensa. Jesus então primeiro, ele é envolvido por uma multidão, muita gente vai procurá-lo, e depois, por causa disso, ele provavelmente é compreendido, interpretado de diversas formas. Numa dessas, então, quando souberam que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque estavam para fora de si, disseram, então, é por Beelzebul que ele expulsa os demônios e faz tudo isso. Ou seja, vejam que diante daquilo que Jesus fazia, do conhecimento, então, já da sua pessoa, diante de tanta gente, é óbvio que quando você se torna uma pessoa pública, você pode ser interpretado de diversas formas. Assim também aconteceu com Jesus. Jesus aproveitou a ocasião da má interpretação que faziam dele para poder ensinar. Então, o que Jesus hoje nos ensina, o que Jesus hoje nos mostra, é que ele aproveitava todas as circunstâncias para poder ensinar. É uma das grandes missões que nós podemos ter de Jesus e entender dele. Jesus ensinava, Jesus gostava de ensinar, Jesus gostava de explicar, Jesus gostava de dizer para que as pessoas, quando acreditassem nele, acreditassem porque conheciam de verdade, não simplesmente por um sentimento, não simplesmente por empolgação, mas que ao olharem para Jesus, ao acreditarem em Jesus e, portanto, professarem a fé nele, porque antes conheceram. Então, Jesus ensinou bastante. E aqui ele aproveitou essa interpretação. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus dá uma bonita catequese aqui, dizendo, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Satanás não poderia levantar-se contra si mesmo e se dividir, porque, portanto, não poderia sobreviver e seria destruído. Então, olha só a bonita catequese que Jesus faz hoje, diante de uma má interpretação que fizeram dele. A divisão, meus irmãos e irmãs, enfraquece uma família,
A divisão enfraquece uma igreja, a divisão enfraquece todo e qualquer grupo no qual eu me encontro. Portanto, tem um cuidado que nós devemos ter com os elementos que podem dividir. Pois são os elementos que nos dividem, e não dar atenção aos elementos que dividem, mas pelo contrário, dar atenção aos elementos que unem. É inevitável que num grupo eu possa ter várias personalidades, eu possa ter várias histórias de vida, eu possa ter várias culturas. Eu, por exemplo, quando estudei em Roma, eu vivia numa comunidade internacional com várias culturas. Mas nós conseguíamos morar juntos, mesmo falando línguas diferentes, mas procurávamos sempre os elementos comuns da nossa vida para que nós pudéssemos conseguir viver. Mesma coisa na sua família. Obviamente, na sua família hoje, você tem elementos que vos unem, laços de sangue, parentesco, mas também você pode encontrar na sua família elementos que podem dividir, ou seja, opiniões diferentes, personalidades diferentes, mas tenham cuidado de não dar ênfase ao que divide, mas dar ênfase àquilo que une. Então, quando você percebe que tem algum elemento que já está lhe fazendo viver em divisão, se afaste, não alimente e tente procurar realmente aquilo que possa lhe unir, possa realmente lhe fazer viver em comunidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, um bom domingo para todos e que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.